Há algumas semanas eu estava pesquisando sobre contos e eu queria selecionar alguns para ler e eu escolhi um que eu não conhecia e eu li esse conto. E este conto me marcou profundamente, porque este conto mostra o poder dos pequenos gestos e como esses pequenos e singelos gestos podem ter resultados inimagináveis que nós, por vezes, subestimamos. É muito comum nós subestimarmos o poder dos pequenos gestos, das pequenas ações. E este conto mostra isso como nenhum outro conto que eu li. Então, eu quero fazer uma reflexão sobre este conto e quero conversar sobre ele e falar o que aconteceu nesse conto e o que nós podemos aprender com ele também. O nome deste conto é A Última Folha, do escritor americano O. Henry. Esse O. Henry é o pseudônimo do escritor, que se chama William Sidney Porter. Tá? Então ele escreveu esse conto, A Última Folha, e eu vou comentar com vocês, vou falar da história aqui, vou contar o que aconteceu, vou falar desse pequeno gesto que é essencial para o resultado final do conto. Tá? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreva e fica aqui até o final desse vídeo para você compreender bem o que aconteceu e como você pode aprender isso, aprender sobre esse poder dos pequenos gestos e levar isso para a sua vida toda, tá? Vai ser grande valia, então fique aqui até o final. Então, de que fala o conto A Última Folha? E no final desse vídeo vocês vão entender por que o nome do conto é A Última Folha. Então, este conto vai mostrar a história de duas pintoras, a Sue e a Johnson, que viviam juntas na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E elas são pintoras, elas gostam muito de arte. E em um determinado período, um determinado tempo, a Johnson, ela é acometida da enfermidade da pneumonia. Então ela pega a pneumonia e aquela pneumonia começa a se agravar e ela começa a perder a vontade de viver, ela começa a ficar meio depressiva e ela ficava em um quarto ali que tem uma janela e daquela janela do quarto em que a Johnson ficava, ela conseguia ver uma planta, que é uma trepadeira uma planta que se chama era. E ela tem algumas folhas, e as folhas ali subiam pelo aquele muro, e ela conseguia ver todas as folhas. E a Johnson vivia com essa sua amiga, a Sue, e a Johnson falou para a Sue que ela estava meio que pressentindo que quando a última folha caísse daquela planta, ela iria morrer, como se ela iria cair junto, nesse sentido metafórico, né? Então, ela iria cair junto com a folha, ou seja, ela iria morrer. E a Sue tenta ali falar que isso é coisa da cabeça dela, que ela não deveria ficar pensando isso. E tem um médico ali que vai cuidar da Johnson, cuidar da pneumonia dela. E o médico uma vez chama a sua amiga de lado e fala, olha, a situação dela é grave. E este pensamento dela, de que ela vai morrer quando a última folha cair daquela árvore, daquela planta, isso é muito prejudicial para ela. Porque quando o paciente perde a esperança de vida, isso de uma certa forma aumenta a possibilidade de que a doença avance cada vez mais. Por outro lado, quando o paciente tem uma esperança de se recuperar, isso ajuda no tratamento e, consequentemente, na recuperação da pessoa. Então, tente fazer a sua amiga, a Johnson, tirar isso da cabeça dela. E a Sue faz de tudo ali para que ela tire isso da cabeça dela, só que sem sucesso. Porém, nesse local em que elas vivem, é um prédio, um edifício, e no andar de baixo mora um senhor de idade já, que também é pintor e que conhece elas, e ela conhece eles, né? São amigos, assim. E esse pintor se chama Berman. É um senhor já de idade, é um pintor frustrado que não conseguiu pintar a obra-prima dele, que ele sempre quis pintar. E a Sue chega para ele e fala, olha, a minha amiga Johnson, ela está com pneumonia,
E ela está acreditando que quando cair a última folha daquela árvore, ela vai morrer. E todos os dias, quando amanhecia o dia, a Johnson via ali a janela aberta, via aquela árvore, e ela ia contando, né? Já caiu tantas folhas daquela árvore. Só tem 5 agora, só tem 4. Ia passando os dias e as folhas iam caindo. E ela ficava, né, com esse pensamento. Então o vizinho delas, o Berman, ele vai falar com a Johnson e ela fala sobre isso, né, sobre esse pensamento dela. E chega um momento em que tem apenas uma folha na árvore. E aí anoitece, ela vai dormir e ela fica pensando, né? No outro dia a folha vai ter caído e eu vou morrer. Então o Berman, ele tem uma ideia. Ele naquele dia tá chovendo muito, tá muito frio. Então quando fecha as janelas ali da casa da Johnson, ele pega a escada da casa dele, sobe naquela parede em que a árvore está e ele percebe que a folha já caiu, aquela folha, porém ele pinta uma folha, ele faz uma pintura de uma simples folha naquele local onde estaria a última folha da árvore. Ele pinta ali e vai para casa. Quando amanhece o outro dia, John se pede para abrir a janela, acreditando que a última folha já vai ter caído, e realmente caiu. Porém, quando abre a janela, ela percebe, ela vê ali aquela folha, só que ela não identifica que é uma pintura. Então ela diz, não, a folha ainda está lá. E quando ela vê aquela folha lá, ela ganha uma esperança muito grande. E ela começa a falar para a amiga dela, vai cozinhar para a gente. E ela, o ânimo dela já começa a voltar. Ah, você poderia cozinhar isso para a gente comer? Ah, no futuro eu vou querer pintar isso, vou querer pintar aquilo. Então a esperança de viver começa a voltar para o coração da Johnson. E a Sue, a amiga dela, começa a ficar feliz, vai cozinhar para elas. E passa alguns dias e depois elas estão lá, já felizes, e chega uma notícia de que o Berman morreu, o vizinho delas. Elas ficam como assim? Aí sim, ele morreu, ele pegou a pneumonia, que foi muito grave, e ele morreu em poucos dias. E elas ficam se perguntando como? E quando eles vão investigar, eles percebem que a escada dele estava ali do lado da parede em que estava aquela árvore, aquela planta. E elas descobrem que na verdade não é uma última folha da árvore que estava ali, mas sim uma pintura. Elas identificam que foi o Berman que pintou aquela última folha. E isso enche o coração delas de gratidão, né, de tristeza também. E então esse conto termina mostrando isso, que o Berman, ele faz essa pintura simples que devolve a esperança de vida e faz com que a Johnson se recupere a sua saúde, enquanto ele arriscou a própria vida, mesmo sendo idoso ali, foi no frio, na chuva, pegou pneumonia e morreu depois, mas ele conseguiu pintar e devolver a esperança para o coração daquela jovem. Então este conto mostra isso, e essa história é algo muito profundo por quê? Porque o simples ato do Berman pintar aquela folha foi o suficiente para devolver a esperança de vida no coração da Johnson e fazê-la se recuperar da pneumonia. Quem sabe se ele não tivesse feito isso, realmente ela tivesse morrido com a queda da última folha da árvore. Seria uma possibilidade. Porém, o ato simples de ele fazer isso salvou a vida daquela jovem. E ele morre na sequência. Né? E ele era um pintor frustrado porque ele queria pintar uma obra-prima, algo muito grandioso, e ele nunca tinha feito isso em vida. Mas a obra-prima dele foi justamente aquela simples folha que ele pintou e salvou a vida de uma pessoa. Então, por vezes, nós subestimamos os simples gestos, as simples ações. Por vezes, nós queremos fazer algo grandioso, só que nós não pensamos ou nós subestimamos o poder das simples ações, às vezes de educar com amor um filho, de às vezes levar uma comida
ou uma palavra de apoio para um morador de rua, ou o poder de abraçar um amigo quando ele está passando por um momento muito difícil, né? Às vezes um luto, algum outro problema, às vezes está passando por uma depressão, e você fala alguma coisa e você acha que isso é tão simples, mas por vezes tem um resultado decisivo para o bem daquela pessoa. Então este conto mostra o poder desses simples gestos, dessas ações singelas. Então essas ações têm um potencial de trazer grandes resultados para a vida de outras pessoas, tá? Então essa seria a reflexão que eu queria fazer aqui sobre este conto. A Última Folha, de O. Henry. Eu sugiro grandemente que vocês leiam este conto. Eu acredito que vai inspirar quem lê, vai dar uma esperança maior e vai fazer você ter vontade de fazer o bem, de ajudar outras pessoas, tendo em vista que isso pode ser decisivo para a vida dessas outras pessoas, tá? Então, se você gostou dessa reflexão, se você gostou desse formato de vídeo reflexivo sobre contos, fala aqui nos comentários se você gostou, fala se você já conhecia este conto, tá? E se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas para ajudar o canal e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, que isso vai ajudar bastante aqui o nosso canal, tá bom? Um grande abraço a todos, leiam este conto A Última Folha, ok? Até o próximo vídeo.